Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, um patrono ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, professor Mohammad Marandi. O professor Marandi leciona na Universidade de Teherã. Professor Marandi, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Como vai? Global Left, and how are you? I'm good, thank you very much. Thank you for inviting me. Muito obrigado por este convidar a esta hora juntar dia para mim. Teoria de povos. I've been constantly reading the Tenho lido constantemente sobre o ataque iraniano à base de Al-Udeid no Catar. É a maior base dos Estados Unidos na Ásia Ocidental. O New York Times já classificou como um ataque simbólico, mas o Tehran Times afirmou que um número igual de mísseis disparados contra locais iranianos em Natanz, Isfahan e Firdaus foi lançado lá. Fale para nós sobre o significado desse ataque. Talk to us about the significance of this strike. I think it's very important that Iran is striking. Acho muito importante que o Irã esteja atacando os Estados Unidos e o regime israelense simultaneamente. Isso mostra o poder da República Islâmica do Irã e também a confiança, a autoconfiança que os líderes e oficiais militares iranianos têm. Ninguém ousaria atacar uma base americana. Lembro de anos atrás, quando a Turquia, sob Erdogan, prendeu um pastor que supostamente participou ou teve algum papel no golpe, e Trump ameaçou sancionar a Turquia, a sancioná-la gravemente, e Erdogan entregou o pastor imediatamente. Você tem muitos exemplos assim nesta região. You have many examples like that in this region. Yet here you have Iran striking back at Ainda assim, você vê o Irã revidando contra o regime sionista, que é totalmente apoiado por toda a OTAN em seu ato de agressão, e há regimes regionais, todos colaborando de uma forma ou de outra com o regime sionista, mas o Irã o atinge diariamente e, ao mesmo tempo, responde aos americanos. Isso não é pouca coisa. Acho que é algo bastante extraordinário. Você pode chamar de simbólico ou do que quiser, mas disparar 12 mísseis contra a principal base aérea dos Estados Unidos, no CENTCOM, acho que isso diz muito. E o Irã nem se deu ao trabalho de lançar seus mísseis mais avançados. Usou sua geração mais antiga de mísseis, como se os Estados Unidos nem fossem dignos de seus mísseis mais novos. Esses estão reservados para o regime israelense. Given Qatar is one of the Considerando que o Catar é um dos estados relativamente mais amigáveis entre os estados árabes em relação ao Irã, pelo menos é assim que costuma ser descrito, não sei se você teria a mesma interpretação. Houve algum elemento disso também, de assegurar ao Catar que esse foi um ataque contra os Estados Unidos e não contra eles? strike against the United States and not against you. Well, yes, I mean, if as a Bem, sim. Quero dizer, como cidadão iraniano, não considero o regime do Catar amigo dos palestinos, do Irã ou da região. Eles basicamente estão no campo dos Estados Unidos. A Al Jazeera, se é simpática ao povo palestino em Gaza, é porque os americanos permitem que desempenhe esse papel. Caso contrário, se os americanos dissessem ao Catar para fechar, eles fechariam. Não há dúvida quanto a isso. O Catar, claro, teve um papel fundamental na criação do ISIS e da Al-Qaeda na Síria, e destruíram a Síria com a ajuda de outros. A Turquia teve um papel fundamental, depois a Jordânia e outros, os israelenses, os americanos, os europeus, todos tiveram um papel na destruição da Síria e da Líbia, claro. O Catar teve um papel fundamental na destruição da Líbia e, claro, no assassinato do líder, o Sr. Gaddafi, que foi sodomizado até a morte. Who was sodomized at death. So, as a citizen, I don't have any. Como cidadão, não tenho nenhum respeito pelo regime, mas o governo iraniano o trata como amigo e, relativamente falando, é mais amigável com o Irã. O Irã salvou o Catar quando os sauditas e os emiradenses tentaram derrubar o governo, quando impuseram um cerco. E, claro, o Catar admitiu que se não fosse pelo Irã, o regime teria colapsado. Mas sendo o regime ingrato que é, continuou a trabalhar e apoiar grupos extremistas, hospeda o CENTCOM e assim por diante.
Então, novamente, minhas opiniões são minhas opiniões e não refletem as opiniões do governo, como sempre. Mas os iranianos dispararam aqueles mísseis porque o Catar abriga o CENTCOM, e o CENTCOM é a base mais importante. Portanto, todas as bases que você vê na Arábia Saudita, nos Emirados, no Kuwait, no Bahrein e em outros lugares, todas são subordinadas a essa base aérea. E a propósito, como uma nota interessante, o Catar paga por tudo nessa base aérea. Em outras palavras, eles arcam com todas as despesas americanas. Eles não apenas cedem a base, não apenas cedem o terreno, eles pagam todas as despesas, o que considero bastante extraordinário. Então, enquanto os Estados Unidos e Israel estão destruindo o povo palestino, o Catar está financiando a presença americana. E essa base foi usada para ajudar a bombardear o Iêmen durante a guerra de Trump contra o Iêmen, algum tempo atrás. Portanto, o verdadeiro motivo pelo qual o Irã atacou foi por causa da própria base, porque ela era mais importante do que a base no Bahrein, ou nos Emirados, ou no Kuwait, ou em outros lugares. Acho que seu microfone está no mudo. Sorry. Mainstream Western media has been Desculpe. writing off, A grande mídia ocidental tem minimizado a relação amistosa entre Rússia e Irã. Existem vários comentários e reportagens, inclusive de pessoas que não são necessariamente hostis ao Irã, dizendo que a Rússia está muito relutante em ajudar o Irã. Na verdade, o New York Times afirma que a Rússia faz vista grossa enquanto seu aliado está sendo atacado. Quero dizer, uma linguagem horrível, mas foi isso que disseram. Mas acho importante discutir que o vice-ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, estava em Moscou quando o Irã decidiu fazer a coisa mais ousada que você acabou de mencionar: atacar uma base americana. Qual é o significado disso? What's the significance of that? The relationship between Iran and Russia is quite good. O relacionamento entre o Irã e a Rússia é bastante bom, e os dois países cooperam em todos os níveis. Acho que os governos ocidentais e a mídia ocidental estão tentando criar uma narrativa, e isso é em grande parte um desejo, ou é completamente um desejo. Na troca entre o Irã e o regime israelense, é o regime israelense que está sendo atingido, não o Irã. Apesar de o regime israelense ter realizado um ato de guerra não provocado e um ataque ao Irã, ele não está se saindo bem na guerra. Se estivesse indo tão bem, os americanos não teriam intervindo da forma como fizeram. Obviamente, o regime israelense está perdendo. Então, a mídia ocidental e os governos ocidentais apoiam esse regime genocida. Eles apoiam esse regime etnossupremacista. Eles apoiam o Holocausto. O New York Times apoia o Holocausto. O Washington Post apoia isso. Todos eles são cúmplices nesses crimes contra a humanidade. Não são menos culpados do que os propagandistas dentro da Palestina ocupada. São todos iguais. Então, obviamente, não devemos esperar nenhuma objetividade deles, nem que produzam notícias de verdade. Eles estão manipulando uma narrativa para se apresentarem como fortes, para apresentar o regime israelense como forte, para apresentar o Irã e a Rússia como divididos. Mas é isso que eles têm feito. Você sabe, é o que sempre fazem. O relacionamento é bastante bom. E acho que está muito claro que a reunião entre o Dr. Mohammad Marandi e o presidente russo foi uma reunião muito produtiva. E eu não sei exatamente o que eles esperam de um relacionamento que é inexistente. That is non-existent. I want to understand your reading of where Quero entender a sua leitura sobre onde os americanos estão neste momento. Porque há quem diga, acabei de entrevistar Moen Rabbani e perguntei a ele onde acha que os americanos estão neste momento. Se eles estão convencidos, ou se estão totalmente vendidos à ideia de que devem participar de uma mudança de regime. Ou se foi uma venda limitada, em que a ideia era que, ao bombardear esses 3 locais, haveria pressão suficiente sobre o Irã para que viesse à mesa de negociações onde poderiam intimidá-los, e isso traria paz. Claro, isso não vai acontecer, mas talvez não esteja claro se os americanos querem continuar.
Então esse é um conjunto de argumentos. O outro conjunto de argumentos é que os americanos estão completamente do lado de Netanyahu. E como Netanyahu está determinado a desestabilizar o Irã, os americanos estão ao lado dele. Qual é a sua percepção de onde os americanos estão? The Americans always want regime change. But I think Os americanos sempre querem mudança de regime, mas eu acho que o regime do Trump vai acabar enquanto a República Islâmica do Irã ainda estará por aí. E estou bastante confiante de que o regime israelense vai acabar e a República Islâmica do Irã ainda estará por aí. Os ataques ao Irã, na minha opinião, prejudicam os Estados Unidos mais do que qualquer outra coisa. E o motivo é que, em primeiro lugar, o que aconteceu em Natanz e Isfahan não foi tão significativo. Isso pode ser facilmente substituído. E nós não sabemos o que aconteceu em Fordo. Os americanos não sabem o que aconteceu em Fordo. The Americans don't know what happened in Fordo. They haven't been down there. There are lots of reports coming out now that the damage Eles não estiveram lá. was Há muitos relatos saindo agora de que os danos foram insignificantes. Eu mesmo não sei ao certo, mas acho que as alegações iniciais feitas por Trump provavelmente são imprecisas. Mas sabemos que o que era importante em Fordo foi removido antes do ataque. Então você pode interpretar isso como quiser. Mas acho que está bastante claro que os americanos queriam garantir que ninguém se machucasse e eles não impediram a remoção de nada lá. They also run you with threat of right. of anything there, and that included, of course, enriched uranium. And now they don't know where it is because Iran was. E agora eles não sabem onde está, porque o Irã estava. Acho que o The New York Times publicou essas imagens de uma longa fila de caminhões em Fordo antes dos americanos lançarem aquela operação, o que indica efetivamente que os materiais foram removidos de lá com antecedência. The materials were moved out before that. Yeah, we don't even know if Fordo was severely damaged. Sim, nós nem sabemos se Fordo foi gravemente danificado. E agora o Irã parou de cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica, algo que muitos no Irã já vinham pedindo há muito tempo. Então eu não sei exatamente o quanto isso funcionou para os Estados Unidos, mas o mais importante é o que os Estados Unidos fizeram ao povo iraniano. Os Estados Unidos primeiro tentando enganar o Irã na mesa de negociações e não sendo sérios, depois conspirando contra o Irã com o regime israelense, destruíram a visão de mundo de uma certa classe de pessoas no Irã. E esses são os liberais pró-Ocidente, ou os liberais orientados para o Ocidente, especialmente os jovens. Jovens que têm assistido à mídia ocidental e à grande mídia ocidental e acreditam nas bobagens que elas produzem e nas narrativas que criam. E então eles viram que tanto os democratas quanto os republicanos, como eles demonizam o Irã, mesmo que os democratas odeiem ou a CNN odeie o Trump. Mas quando se trata de bombardear outros países ou o Irã, todos estão do mesmo lado. E então Vatsenzianer se assumindo rol celas adormecida nos Estados Unidos. Para choque de Unidos. This was an eye-opener for many Iranians. And I think that the damage that the United States has done to itself. E eu acho que o dano que os Estados Unidos causaram a si mesmos como resultado disso não pode ser calculado. E claro, o regime israelense, ao longo de 20, 21 meses, o genocídio, o holocausto, então realiza esse ataque não provocado e todo o Ocidente o apoia. Eles atacam o Irã e o Ocidente diz que Israel tem o direito de se defender. Isso, na minha opinião, teve um enorme impacto na sociedade iraniana, especialmente naquela classe de pessoas que acabei de mencionar. Jovens iranianos com orientação ocidental, que não viveram a revolução, não viveram a guerra e foram alimentados com muita propaganda anti-iraniana ao longo dos anos. Eles realmente chegaram à conclusão de que o Irã é o culpado. Mas quando viram o Irã na mesa de negociações, ainda assim sendo apunhalado pelas costas pelos americanos, acho que isso foi um alerta para muitos. Portanto, o dano à imagem dos Azudimés, tanto no Irã quanto no mundo todo, acredito que é extraordinário. E também é bastante interessante que os Estados Unidos tenham destruído a Carta da ONU.
Estão destruindo todas aquelas instituições que eles mesmos realmente criaram após a Segunda Guerra Mundial para manter sua hegemonia. Mas agora estão descredibilizando tudo, porque estão agindo de forma irracional, porque estão em declínio na Europa. Então estão se comportando de maneira irracional e destruindo justamente as ferramentas que sempre usaram para serem hegemônicos. Isso inclui não apenas plataformas políticas, mas também econômicas e outras plataformas. Estou pensando na OMC. Ah, sim, sim, absolutamente. O Banco Mundial, a UNFCCC, sim, a OPAC, que foi usada como uma ferramenta para incriminar a Síria para que os Estados Unidos pudessem culpar a Síria pelos ataques químicos que a Al-Qaeda, com a ajuda da inteligência turca, realizou, esses ataques químicos. Sim, agora a IAEA. Mas com a OPAC, os especialistas foram à Síria e disseram que as evidências não mostram que o governo sírio estava por trás disso. E então eles deixaram os especialistas de lado e usaram políticos para dizer que não, foi o governo sírio. Um a um, eles estão destruindo todas as instituições. E agora a Agência Internacional de Energia Atômica, que não condenou, nem mesmo o chefe da agência condenou, os ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel contra instalações nucleares, o que pode levar à contaminação, o que pode levar à contaminação radioativa. Especialmente quando os israelenses estavam atacando, eles estavam tentando criar essa contaminação. Os americanos, claro, como eu disse, parecem estar fazendo algum tipo de acordo. Eles deixaram os iranianos retirarem tudo, depois atacaram, e não está claro exatamente o que aconteceu. Mas isso é outra questão, eles não condenaram. Então os Estados Unidos destruíram a ONU, a Carta da ONU e todas essas instituições. E essas não são instituições dominadas pelo Ocidente. Nós não as controlamos. O Sul Global não as controla. O Conselho de Governadores da IAEA é controlado pelo Ocidente. Eles têm maioria nele, mesmo sendo uma pequena minoria na comunidade internacional. Sorry, yes, Desculpe. Sim, eu só estou esquecendo a pergunta. Tenho algo em mente. Você está com sono? Um pouco, mas uma pergunta, na verdade eu tinha duas, mas uma pergunta que tenho é sobre a narrativa ocidental. E estou perguntando isso também porque você tem tweetado algo sobre o Democracy Now!, que eu não acompanhei muito de perto, mas assisti a sua entrevista no Democracy Now!. E quando você foi convidado, ficamos muito felizes que eles tivessem te convidado, mas parece que você não ficou muito feliz. Então conte para nós o que aconteceu lá. Mas sim, eu queria colocar isso na mesa. O New York Times perdeu completamente a noção, como aconteceu durante a guerra do Iraque. Está publicando supostas violações de direitos humanos, relatórios sobre prisões, como se não houvesse prisões em outros lugares do mundo, como se não houvesse prisões nos Estados Unidos, que tem a maior porcentagem de pessoas presas. Conte para nós o que aconteceu no Democracy Now! E sobre a narrativa ocidental em geral. What happened at Democracy Now! And Western narrative in general? Sim, quero dizer, é bastante interessante que, você sabe, o New York Times não fala sobre todos os palestinos que são estuprados nas masmorras israelenses. E nós temos imagens disso. Não fala sobre como pessoas como Epstein são suicidadas. Não fala sobre como os Estados Unidos têm mais prisioneiros do que qualquer outro país do mundo. Mesmo tendo uma população que é um quarto da China, tem muito mais prisioneiros do que a China. E, proporcionalmente à população iraniana, a população carcerária dos Estados é muito maior do que a do Irã. Então os Estados Unidos não têm nada do que se orgulhar. Mas é assim que a mídia ocidental funciona. São todos iguais. O New York Times não é diferente do Breitbart quando se trata do Irã. A CNN não é diferente da Fox News quando se trata do Irã. Um pode ser mais sofisticado, o outro pode ser mais bombástico, mas são a mesma coisa. Todos pertencem ao regime político. Eu também queria acrescentar rapidamente que tenho lido o livro do Stephen Kinzer sobre o golpe,
E é muito interessante que os golpes do pós-Segunda Guerra Mundial começaram com o Irã. Quero dizer, isso é algo muito importante a ser colocado na mesa. E foi o New York Times que começou a chamar Mohammad Mossadegh de Hitler, de Stalin, de ditador. Ah, sim. Oh, yes. The Even New before York they started Times that. in 1951 O New York Times, em 1951, 1952 e 53, usou a mesma linguagem sobre o governo do Irã naquela época, antes do golpe, que usa sobre o governo iraniano e a República Islâmica do Irã desde sua criação. A mesma linguagem, loucos, malucos, todo tipo de absurdo. Mas o que o Democracy Now! Fez foi algo parecido com os democratas. Quer fingir que é anti-guerra, mas só fala mal do Irã. Então a apresentadora ficava repetindo, esqueci o nome dela, Amy alguma coisa, Amy Goodman, isso Goodman. Ela ficava dizendo o regime iraniano, e aí estamos falando sobre o ataque aéreo dos Estados Unidos ao Irã, e ela fala sobre os ataques aéreos israelenses e o ataque aéreo dos Estados Unidos. E depois fala sobre a prisão de Evin, a notória prisão de Evin. Evin prison, the notorious Evin prison, it's a prison. É uma prisão como qualquer outra, mas eles têm que usar notória quando se trata do Irã. Eles nunca usam notória quando se trata de prisões americanas, que são infinitamente piores. Na verdade, Evin é uma prisão até que boa. As pessoas lá são tratadas razoavelmente bem. E o governo do Irã, por causa da imagem que o Ocidente criou dessa prisão, dá privilégios bem razoáveis aos presos de lá. E muitas pessoas que são presas vão para lá e depois saem. Na verdade, dizem que não é tão ruim assim. Agora, eles podem dizer o que quiserem. Eu não me importo. Podem me chamar de propagandista. Eu não me importo. Não faz diferença para mim, porque nada do que eles dizem importa para mim. Porque está claro como o dia quem eles são. Eles apoiam genocídio. Eles apoiam o Holocausto. Eles ficam em silêncio sobre Epstein. Eles ficam em silêncio sobre os estupros que os israelenses estão cometendo contra os palestinos. Então eles não têm nenhuma credibilidade. Mas o Irã é o país que está defendendo o povo palestino. O Irã é o país que está enfrentando esse holocausto, todas essas guerras, todos esses assassinatos e massacres. Acabei de postar um tweet sobre uma mulher iraniana que é gerente sênior da Companhia Nacional de Eletricidade do Irã. Os israelenses a assassinaram hoje. Ela era responsável pelas estatísticas no Ministério, na empresa estatal de eletricidade, a Companhia Nacional. Existe uma revolta feminista nos Estados Unidos, em Houth. É, exatamente. Mulheres, vida, liberdade é uma piada. É tudo besteira. Eles não se importam com o Irã. Havia um ponto muito importante tanto no Afeganistão quanto na Líbia. Com certeza. Então, no Irã, você sabe, alguma dessas feministas bem financiadas ou ONGs vai lamentar essa mulher. Claro que não. Até agora, 44 mulheres foram assassinadas pelo regime israelense. 42 ou 44, não tenho certeza. 2 delas grávidas. Há alguma indignação no Ocidente? Claro que não. No Líbano, eles mataram milhares e em Gaza mataram pelo menos dezenas de milhares de mulheres. Pelo menos, provavelmente, centenas de milhares, direta e indiretamente. Mas o New York Times não se importa com isso. Então não importa. Não importa para mim, porque às vezes as pessoas dizem, sabe, quando você está enfrentando essas pessoas, como se sente? Eu não me importo, porque eles podem me chamar do que quiserem. Eles foram expostos ao mundo. Depois de Gaza, todo mundo sabe o que é o New York Times. Não é melhor do que os jornais de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. É a mesma coisa. Basicamente, o que o New York Times está fazendo, o que a CNN está fazendo, e todo o aparato da grande mídia no Ocidente, mídia liberal, conservadora, e até mesmo em lugares como o Democracy Now!, é que eles estão ocupados demonizando o Irã. Ou Piers Morgan. Por quê? Porque quando você demoniza o Irã, você está justificando morte e destruição. Está justificando a guerra. Está tentando criar um ambiente onde o Ocidente possa se safar com a guerra. E as pessoas digam bem, sim, o Irã merece isso. Claro, não acho que esse seja o objetivo do apresentador do Democracy Now!
the host of Democracy Now. But she's so, embedded in this narrative. Mas ela está tão imersa nessa narrativa que não percebe, ela não parece compreender que o que está realmente fazendo é defendendo a guerra. E ela convidou essa suposta iraniano-americana que só ficou falando mal do Irã. Isso me lembrou de um episódio em Beirute, quando o regime israelense realizou ataques na cidade. Al Jazeera English enviou sua jornalista para Beirute, e enquanto os israelenses destruíam blocos de apartamentos e massacravam pessoas, ela estava no ar falando mal do Irã, dizendo como o Irã viola os direitos humanos e os direitos das mulheres, e como o Irã é terrível, deveria entrar no ar depois dela. E ela é como a jornalista da Al Jazeera. E eu protestei. Eu disse, eles estão bombardeando Beirute e vocês estão falando mal do Irã. É assim que funciona. Então essas pessoas no Ocidente demonizam o Irã. E essas outras pessoas, elas também precisam demonizar o Irã para continuarem relevantes. Então essa mulher, a apresentadora, trouxe esse iraniano-americano, um cara que supostamente era contra a guerra, mas ele continuava insultando o Irã e dizendo o quanto o país é maligno e que não é assim que se promove uma mudança de regime. É como se ele precisasse falar mal do Irã para ser visto como objetivo, decente e ocidental. Mas eu não me importo com o que dizem sobre mim. Não faz diferença para mim. Podem me chamar de monstro. Podem me chamar de porta-voz. Podem me chamar do que quiserem. Acho que está bastante claro onde eu me posiciono e onde eles se posicionam. Onde você se posiciona e onde eles se posicionam. Nós somos contra o genocídio. Eles são a favor do genocídio. Somos contra o massacre de pessoas, seja no Irã, no Líbano, no Iêmen ou na Síria. Eles, em muitos casos, imitam a propaganda ocidental. Eu nunca acompanhei o Democracy Now!, mas sei que sobre a Síria eles basicamente repetiram a propaganda ocidental. Então, eles são cúmplices na destruição da Síria. Eles são cúmplices na ascensão do ISIS e da Al-Qaeda. Eles são cúmplices em enganar o seu público, mesmo achando que são críticos ao establishment. No caso do Irã, é a mesma coisa. Eles acham que precisam atacar o Irã e dizer o quanto ele é maligno para serem levados a sério nos Estados Unidos. Mas o fato é, e isso é algo que estou vendo, algo que sinto, as pessoas ao redor do mundo agora enxergam isso. Hoje há pessoas apoiando o Irã que eu jamais imaginaria alguns anos atrás. Porque em todo o mundo, as pessoas estão vendo que é o Irã que está se sacrificando e o eixo da resistência que está se sacrificando. Por quê? Porque os palestinos estão sendo massacrados, eles são persas, são iranianos. São de algum dos grupos étnicos iranianos? Não, são árabes. Claro, o Irã tem árabes, mas esses são árabes que nem sequer estão próximos do Irã. Entre a Palestina e o Irã há dois países. É longe. Não temos fronteiras com a Palestina. Eles são árabes sunitas, e por décadas têm tentado criar uma divisão entre nós. Eles têm tentado dizer aos árabes que os xiitas são seus inimigos. Eles fornecem desinformação e informações falsas sobre os xiitas. Dizem que os iranianos são seus inimigos. Sabe, vocês são árabes. Eles são o inimigo. Sempre foi dividir para conquistar. Mas apesar de tudo isso, o Irã sempre permaneceu firme em seu apoio ao povo palestino. E mesmo que às vezes alguns palestinos sejam profundamente sectários, e então a mídia ocidental e a mídia persa os promovam para que os iranianos olhem e digam: estamos apoiando os palestinos, mas eles nos odeiam. Apesar disso, os iranianos sempre permaneceram firmes, porque sempre disseram eles são oprimidos, estão sendo abusados, estão sendo marginalizados, estão sendo massacrados. E agora o mundo vê isso. Agora o mundo vê a realidade como ela é. O Irã é o país que está ao lado dessas pessoas abusadas, enquanto todos os outros estão em silêncio ou são cúmplices. E isso não funciona mais. A narrativa ocidental, ninguém a leva tão a sério. Aqueles que levam a sério são sionistas cristãos ou pessoas fortemente doutrinadas,
profundamente sectárias, como esses clérigos financiados pelo Catar, pelo governo turco ou pelo governo saudita. Antigamente era a Arábia Saudita que fazia esse tipo de coisa, mas eles meio que se afastaram e deixaram de lado o wahhabismo e o salafismo. Agora a Turquia, o governo turco e o Catar estão por trás desse tipo de coisa. E isso é muito triste, porque a Turquia é uma sociedade maravilhosa. É muito parecida com o Irã. Você sabe, a tradição sufista é muito semelhante. Mas o governo não foi merecem. Sim, quero dizer, você sabe, o mesmo acontece com o Paquistão. O Paquistão foi mais pioneiro do que a Turquia. Era moderado. Na verdade, se você viu a entrevista da Sky News entre o ministro da Defesa do Paquistão e o repórter, ele dizia: por 30 anos fizemos o trabalho sujo de vocês. Não me lembro das palavras exatas, mas o Ocidente, através do dinheiro saudita e assim por diante, empurrou o Paquistão e o Afeganistão para longe do seu Islã tradicional e moderado, em direção ao extremismo e ao salafismo. O Ocidente fez isso. Assim como promovem o sionismo, assim como promovem os neonazistas na Europa, promovem extremistas em nossa parte do mundo. E agora, infelizmente, a Turquia, o regime de Erdogan, está fazendo a mesma coisa. Novamente, estou falando como indivíduo. Não faço parte do governo iraniano. O governo iraniano jamais diria algo parecido com o que estou dizendo. Mas essas são as minhas opiniões. Se eu fosse o ministro das Relações Exteriores, obviamente não estaria falando assim de jeito nenhum. Mas essas são as minhas opiniões. Pessoas ao redor do mundo veem que o Irã, o Hezbollah, o Ansarallah, aqueles que ficaram ao lado do povo palestino e fizeram esses sacrifícios, estão do lado certo da história. Eles estão do lado da verdade. E o Ocidente, eles estão do lado do genocídio. Não há ambiguidade. Então, quando as pessoas olham para as décadas de narrativas anti-iranianas, a menos que sejam profundamente sectárias, ou profundamente racistas, ou membros daquele culto cristão sionista que acredita que Cristo aprova genocídio, essas pessoas malucas, elas entendem o que está acontecendo. Eu vejo isso porque tenho muita interação com as pessoas, especialmente nos últimos 20, 21 meses. As coisas mudaram drasticamente. E sabe, espero que vejamos mudanças em toda a região. Não acho que as coisas vão continuar assim. Mas de qualquer forma, é assim que infelizmente o Ocidente é. Você mencionou como o Paquistão se tornou vítima desse radicalismo nos anos 1980, final dos anos 1970, após a derrubada de Zulfikar Ali Bhutto e a chegada de Zia-ul-Haq. Mas o foco principal era o Afeganistão. E a tragédia foi que o Afeganistão não era um paraíso, mas culturalmente era muito aberto. Havia mulheres nas universidades do Afeganistão, onde pessoas como Gulbuddin Hekmatyar e outros, financiados pela CIA e dinheiro saudita, começaram a jogar ácido e fizeram de tudo para expulsar as mulheres das universidades, dos hospitais, de todos os tipos de espaços públicos. Tudo isso foi para incitar aquele movimento jihadista. Bem, você sabe que no Afeganistão, tenho certeza de que você sabe disso, e tenho certeza de que muitos dos seus telespectadores também sabem. Mas a catástrofe do Afeganistão não começou com a União Soviética. Ela começou com Carter e Brzezinski desenvolvendo um plano para incentivar a União Soviética a invadir. Então eles começaram a apoiar os chamados Mujahideen e queriam criar o Vietnã da União Soviética. E a União Soviética caiu na armadilha. Mas o ponto interessante é que os primeiros livros Takfiri não foram publicados pela Arábia Saudita. Naquela época, os sauditas não tinham essa capacidade. Eles foram publicados pelos Estados Unidos, nos Estados Unidos, pela Universidade de Nebraska, em Omaha. E as pessoas podem pesquisar isso. Elas podem usar o DeepSeek agora mesmo. And people can look that up. They can use DeepSeek right now. So a university publisher. Então, uma editora universitária publicou livros Takfiri
para ajudar a espalhar o extremismo no Afeganistão, para que eles odiassem os russos. E claro, nós sabemos, não é a Universidade de Nebraska, esse infame Centro de Relações Exteriores. Muitas universidades nos Estados Unidos são infames, mas de qualquer forma. Mas você sabe, enfim. Mas, quero dizer, Harvard. Bem, eu não quero, porque pessoas boas estudaram em muitas dessas universidades. Eu não quero. Mas o ponto é que universidades-chave dos Estados Unidos tiveram uma relação próxima com o SID, com a NED e com o Exército. Quero dizer, as universidades americanas, elas foram ferramentas. Não estou dizendo que não existam pessoas boas, que não existam bons professores, mas as escolas, as universidades fazem parte desse aparato do império. Mas de qualquer forma, um último ponto que quero destacar antes de você fazer outra pergunta é que quando Turquia e Catar, especialmente esses dois, começaram a trabalhar com os americanos para apoiar extremistas na Síria e apoiar esses grupos Takfiri, fui convidado para a Turquia porque tenho muitos amigos lá, inclusive no Partido Governista e em outros partidos. Conheço pessoas do Partido Governista desde antes de chegarem ao poder e me convidaram para uma conferência na Turquia, da qual participei em 2012 e novamente em 2013, na mesma conferência. E eu disse, em ambas as ocasiões, que o que estava acontecendo na Síria, uma guerra suja, não era do interesse da Turquia, e dei a eles o exemplo do Paquistão. E eu disse que o Paquistão era um país moderado, era um país culto, e vejo o que a ideologia Takfiri fez. E eu disse que isso teria um impacto semelhante na Turquia. Anos depois, meus amigos no Partido Governista disseram: você estava certo. E agora em Istambul e em outras cidades, você vê esses lugares onde salafistas e grupos extremistas salafistas, Takfiri, são um grande problema para eles. Mas o Sr. Erdogan os usa como seus soldados de infantaria. E ele não está prestando nenhum serviço à região, e não está prestando nenhum serviço ao povo da Turquia. É muito triste porque tínhamos grandes esperanças em Najmuddin Erbakan. Ele era um verdadeiro líder, um verdadeiro amigo da Palestina, um homem de grande princípio, e as forças na Turquia e na OTAN conseguiram de certa forma removê-lo da cena política e trazer uma elite pró-OTAN. Há outro caso que deixamos de fora, mas isso é para outro dia, é a Índia. Mas lá, o extremismo e as mentiras que ditam tendências estão do outro lado. Nunca é o Islã na Índia, esse é o problema. São os hindus. Sabe, eu acho que a Índia teve uma grande tradição no passado de apoiar isso, de ajudar a criar o movimento dos não alinhados. E agora são as elites. Elas não reconhecem que a Índia já teve um enorme poder de influência, apesar de sua pobreza naquela época. E tudo isso foi sacrificado por nada, de verdade. Com certeza. Mas a principal líder da oposição, quero dizer, ela foi ex-presidente, escreveu um artigo muito contundente em um dos principais jornais indianos, The Hindu, criticando o governo indiano por não tomar um posicionamento direto, tanto no caso da Palestina quanto no caso do Irã. Então não tenho tanta certeza. Eu vi isso. Sim, e eu não tenho certeza absoluta de que, no caso da Índia, é difícil realmente saber o que a população em geral pensa sobre essas questões, porque em uma democracia parlamentar é uma porcentagem menor de pessoas que vota. E então o governo continua representando o lado deles. Mas há muito mais oposição lá. Minha última pergunta, bem rapidamente, e acho que isso se relaciona com o que você disse, porque essa máquina de propaganda no Ocidente é absolutamente importante enfatizar isso. Tenho notado muitos analistas americanos, digamos, do lado certo da história, por isso quero dizer que apoiam a Palestina, se opõem à guerra imposta ao Irã. A explicação deles é como se apenas Israel tivesse de alguma forma arrastado os Estados Unidos para essa guerra.
E se você não analisar essa longa história nos Estados Unidos, como jornais criaram Hitler e ditadores para extinguir a democracia no Irã, na Guatemala, literalmente foi chamado de Primavera da Democracia de 1944 a 1954. Então, um ano depois, o mesmo roteiro aplicado no Irã foi repetido na Guatemala, e depois você sabe, Panamá, Granada, após o outro. E na Ásia Style, eles têm tudo isso. Bem, porque o Irã foi um sucesso tão grande. In West Asia, they have Well, always because Iran was such a huge success. The coup in 1950. O golpe de 1953 foi um enorme sucesso, sem dúvida. Referi esse mais bem-sucedidos espias. É uma longa história de como eles conseguiram isso. How they did it. Shah was O chá chocados, mas o chá ficou assim. Yes. Yeah. So their man in Tehran was surprised how Sim. it happened. Então o homem deles em Teherã ficou surpreso com a facilidade com que tudo aconteceu. Mas isso só mostra como, através do dividir para conquistar e da fabricação de distúrbios, é um monstro. Sim, exatamente. E sanções e criar, eles impõem sanções, tentam criar sofrimento entre os iranianos comuns e depois dividem para conquistar e fabricam distúrbios. Não é novidade o que os Estados Unidos fazem, essas revoluções coloridas que vimos nos últimos anos. Então, depois de 1953, nós, por esses denbrustrace ninguém povosets por brente tempo. They used that model with great success for quite a long time. And this brings to my final question about the so-called mega. E isso me leva à minha última pergunta sobre o chamado mega movimento, do qual você sempre foi cético. E eu sempre fui cético quanto à capacidade deles de responsabilizar o governo em relação ao militarismo e à guerra. E eles simplesmente recuaram. Pessoas como Steve Bannon, até mesmo Tucker Carlson. Tulsi Gabbard é provavelmente o caso mais lamentável. Mas eu não acho que isso seja importante. No, I don't think it's important. I think Tulsi Gabbard. Acho que com a Tulsi Gabbard, desde o início estava claro que era aí que ela ia acabar. Eu nunca fui otimista em relação a ela. I was never Yeah, so optimistic about that's her. my final. Essa é basicamente minha última pergunta. Fale sobre o movimento MAGA. The mega movement. Yeah, the MAGA movement is a cult. And, for the Sim, o movimento MAGA é em grande parte um culto. Ele é construído em torno de uma personalidade e não dos Estados Unidos. Não são os Estados Unidos. E o movimento MAGA, grandes segmentos dele, são claramente MAGA. Agora, é claro, Trump também adicionou o Irã a isso. Mas é Make Israel Great Again, não é America First. O que temos visto desde que Trump chegou ao poder? Temos visto America First de verdade? Não. Tem sido genocídio, tem sido traição, tem sido limpeza étnica, tem sido apoio à agressão contra o Irã. A América não é diferente dos políticos anteriores, dos ativistas políticos que governaram os Estados Unidos. A Europa apoia Trump em seu apoio ao genocídio. A Europa apoia Trump em seu apoio à agressão contra o Irã. in his support of genocide. Europe supports Trump in his support of aggression on Iran. Europe supports Trump in his own aggression against Iran. There's A Europa apoia Trump em sua própria agressão contra o Irã. the MAGA Não há diferença substancial entre o movimento MAGA e os liberais tradicionais nos Estados Unidos. Eles podem ter algumas divisões sobre, sei lá, o número de gêneros que existem, ou, não sei, sobre o aborto. Mas quando se trata de destruir a oposição aos Estados Unidos, quero dizer, os liberais podem apoiar 101 diferentes gêneros nos Estados Unidos. Mas se alguém se opõe aos Estados Unidos, essa pessoa deve ser esmagada como uma formiga. E isso é igual no movimento MAGA. Para o sul global não há diferença. E eu acho que qualquer um que levou o movimento MAGA a sério foi extraordinariamente ingênuo. MAGA movement seriously was extraordinarily naive. That doesn't mean that there are not good people out there. Isso não significa que não existam pessoas boas por aí. Quero dizer, pessoas como... Bem, não quero citar nomes, mas há pessoas por aí, e pessoas nos Estados Unidos de diferentes orientações políticas estão despertando para a realidade do regime israelense e para o que os Estados Unidos estão fazendo. Assim como nos anos 1960, quando o movimento anti-guerra cresceu, havia muitas pessoas decentes por trás dele. No início dos anos 1960, tenho certeza de que você sabe que os americanos apoiavam a guerra do Vietnã. E então qualquer um, claro, como o famoso caso de Muhammad Ali quando ele se recusou a se alistar, era considerado lixo, traidor, mau e horrível. Não era como depois quando ele se tornou uma figura que, em sua maioria, as pessoas amavam ou gostavam.
most part, loved and, or liked. So, it was a gradual. Então foi algo gradual. E claro, há razões para isso. Por que isso aconteceu, quando os sacos de corpos começaram a voltar em maior número e tudo mais, o que eu não quero entrar em detalhes. Mas nos Estados Unidos, deixando o movimento MAGA de lado, há muitas pessoas no país que estão despertas hoje. E vemos que a maioria dos americanos, como mostram as pesquisas, não gosta do regime israelense. Agora a mídia, porque tanto a esquerda quanto a direita, todos estão tentando demonizar o Irã neste momento. Então tenho quase certeza de que eles conseguirão criar algum tipo de impulso de apoio para uma agressão contra o Irã. The New York Times, Breitbart, Fox News, CNN, MSNBC são todos iguais. Fox News, CNN, MSNBC, they're all the same. And even Democracy Now! In its own. E até mesmo o Democracy Now!, em sua própria, você sabe, tolice, fortalece essas narrativas, talvez de forma inconsciente ou por seu próprio comportamento covarde. Mas esse ímpeto, eu acho, não vai durar porque os Estados Unidos não vão ter sucesso no Irã. E eu acredito que com o passar do tempo, os Estados Unidos vão pagar o preço por seu comportamento adversarial em relação ao Irã. Os Estados Unidos não são mais os Estados Unidos dos anos 1990, e o Irã não é o Irã da época em que eram clientes, durante o governo do Shah no Irã. Então você viu que os iranianos já aumentaram o preço do petróleo nas últimas semanas, e eles sabem como prejudicar os americanos à sua própria maneira sutil. They know how to hurt the Americans in their own subtle way. Yes, in 1967, when Noam Chomsky Sim, em wrote, 1967, quando Noam Chomsky escreveu o famoso ensaio A Responsabilidade dos Intelectuais, todos os grandes veículos de comunicação o ignoraram completamente porque ele estava questionando o Vietnã. E provavelmente era cedo demais, mesmo em 1967. Professor Marandi, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, fique seguro e em solidariedade. Muito obrigado por me receberem. Thank you very much for having me. Bye. Tchau. Se você gostou do nosso conteúdo até agora e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. Além disso, se você não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. E por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.